Olá, eu sou a professora Paula Pombo, sou professora de português e redação para concursos públicos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o cálculo da prova discursiva do concurso da SEDUC Goiás, que está gerando aí muitas dúvidas. Então, será que o cálculo da sua redação está correto? Será que a sua nota está correta? Vou te ensinar a avaliar, tudo bem? E a gente vai falar também sobre a interposição de recursos, né? Quando é que eu devo pedir recurso? Será que vale a pena? Então vamos lá. Vamos rever o edital aqui, alguns pontos sobre a prova discursiva. Essa prova valia aí 40 pontos, uma pontuação considerável, não é mesmo? Além disso, ela deveria ter sido escrita com caneta preta, né? E fabricada em material transparente, tudo bem? A folha de texto definitivo da prova não poderia ser assinada ou rubricada, nem conter qualquer tipo de identificação, porque isso anularia a prova discursiva do candidato, certo? Além disso, o candidato teria que começar a sua redação na linha número 1, tudo bem? Se começasse na linha número 2, poderia também acarretar aí na anulação dessa prova discursiva. Essa prova discursiva tinha que ter entre 20 e 30 linhas, menos de 20 acarretaria aí na anulação dessa prova discursiva também. E o candidato receberia nota 0 nessa prova discursiva em casos de fuga ao tema, né, de haver texto com quantidade inferior a 20 linhas e de não haver, né, texto ou de haver identificação em local indevido. Tudo bem aí? Agora a gente vai falar sobre os critérios avaliativos. São estes que estão gerando aí bastante dúvidas nos candidatos. Então, o primeiro critério é o tema texto, que a gente chama aqui de TX, que vale 10 pontos. Esse tema, né, esse critério tema-texto, ele avalia aí a adequação ao tema, ao gênero textual e a própria composição textual de parágrafos e períodos, tudo bem? Na argumentação, a R, nós também temos aí o valor de 10 pontos, mas aqui o candidato teria que trazer mais conhecimento sobre esse assunto, selecionar as ideias de forma lógica, apresentar repertório para fundamentar a discussão, estabelecendo um diálogo contemporâneo. Coesão e coerência, terceiro critério, CC, também 10 pontos. Aqui a gente tem a avaliação de conjunções e coesivos, seleção e ordenação de argumentos. E no último critério, elaboração crítica EC, que também vale 10 pontos, aqui esse critério a gente tem a avaliação da proposta de intervenção relacionada ao tema e a pertinência desses argumentos selecionados. Então, 4 critérios valendo 10 pontos, portanto, 40 pontos aí da prova discursiva. No entanto, nós temos um cálculo, a IADES aí tem um cálculo próprio para a prova discursiva. Então, nós temos aqui o domínio de conhecimento específico, que corresponde aos 4 critérios, portanto, aos 40 pontos. Aqui nós temos a pontuação final da prova discursiva, que o edital chama de PPD, tá? E o cálculo é este em amarelo aqui, tá vendo? PPD, ou seja, a pontuação final da prova discursiva, é igual ao domínio de conhecimentos específicos, que tem um valor de 40 pontos, até 40 pontos, menos o número de linhas, aliás, o número de erros, perdão, dividido aí pelo total de linhas. Esse é o cálculo, tá? E aqui uma observação importante. O candidato que não atingir os 20 pontos, ele está eliminado, ou seja, ele está desclassificado, o que é o desespero de muitos aí que ficaram por décimos. Então, se esse é o seu caso, fica acompanhando a nossa aula aqui, tá bom? Eu fiz uma simulação, então, dessa prova discursiva. Presta atenção como esse cálculo é feito. Nós temos aqui essa pontuação. Olha, no tema texto, que vale 10 pontos, a pessoa, o candidato, tirou aqui 8 pontos. Na argumentação, 8 pontos. Em coesão e coerência, 8 pontos. Em elaboração crítica, 7 pontos. Essa pessoa cometeu 2 erros ao longo da sua redação. Que erros são esses? Os erros gramaticais, ok? E essa pessoa escreveu aí 24 linhas apenas,
né? Tendo em vista que eram 30 linhas, ela escreveu 24 somente. E a nota dela, então, foi, nota total ali da prova discursiva foi 30,92. Como foi esse cálculo? Olha, somando os 4 critérios, essa pessoa, esse candidato, tirou 31 pontos. Número de erros 2, total de linha 24. Cálculo aqui, acompanha comigo. Pontuação da prova discursiva, 31 menos o número de erros, que é 2, dividido pelo total de linhas, que é 24. Então, prova discursiva é igual a 31 menos 0,08. Então, essa pessoa perdeu aí 0,08, ok? Portanto, a pontuação da prova discursiva é equivalente a 30,92. Então, é esse o cálculo que você vai fazer para saber aqui, ó, se a nota da sua prova discursiva está correta, né? Eu já ouvi comentários, né, de que há muitas provas com a pontuação, com o cálculo de forma incorreta. Então, há casos em que a banca deixou, por exemplo, de somar um dos critérios. A gente tem que estar atento a isso, porque se esse também é o seu caso, cabe recurso aí para você rever a sua nota. Então, eu somo os 4 critérios, tá? Então, tá aqui 31 menos o número de erros dividido pelo total de linhas, ok? Faço primeiro esse cálculo para depois subtrair, tá? E aí eu chego à pontuação final, tá? Então, o que a gente deve saber sobre o recurso? A banca enviou um comunicado, né, no dia 12 de novembro, falando o seguinte: teve um atraso aí na publicação dos resultados, que seriam publicados a partir das 19 horas de 12 de novembro. Então, os recursos dos candidatos em relação ao resultado divulgado em caráter preliminar poderão ser interpostos online no período compreendido das 8 do dia 14 de novembro, na segunda-feira, né, às 22 horas do dia 17 de novembro, tudo bem? De 2022, ininterruptamente, tá? Conforme o horário oficial de Brasília. Para tanto, os candidatos deverão acessar o ambiente do candidato, ou seja, a área do candidato. Quando você vai no site da IADES, você tem acesso ao ambiente do candidato para protocolar esse recurso. Serão admitidos recursos devidamente fundamentados, conforme estabelecido no edital normativo. Recursos enviados por qualquer outro meio diferente do indicado acima não serão aceitos e serão considerados não reconhecidos pelo IADES. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e ou fora das especificações e prazos estabelecidos neste comunicado serão indeferidos, ou seja, não serão aceitos, tá? Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso, recurso cujo teor diz respeito à banca examinadora será preliminarmente indeferido. Por último, informamos que não haverá, sob nenhuma hipótese, a prorrogação do prazo recursal. Então, nós temos aí bastante tempo para interpor esse recurso, que deve ser fundamentado de maneira coerente, tá, pessoal? Então, quando é que eu devo pedir recurso? Se eu quero aumentar a minha nota, então se você aí está concorrendo a uma vaga, né, nesse concurso da SEDUC Goiás, está meio inseguro com a sua nota, é interessante aumentar essa nota, ou mesmo você que tirou uma nota boa, né, que está aí com uma nota legal, é interessante aumentar a nota, porque a gente não sabe, né, como vai se dar essa classificação, né? Em relação à posição desses candidatos, a gente ainda não tem esse ranking, né? Eu posso pedir também para rever a nota em casos do cálculo estar errado, né? De haver ali equívoco na soma das notas,
tá? É interessante pedir esse recurso e, sobretudo, para a gente garantir a nossa vaga, né? Às vezes 1 ponto, 2 pontos fazem toda a diferença, né? E te garantem aí a vaga nesse concurso. Tá? A interposição de recurso serve apenas para melhorar a nota. Você não corre o risco de ter sua nota diminuída, tudo bem? Então não fica com medo, e se eu entrar com o recurso e a minha nota diminuir? Não existe isso, tá? Não tem isso não. Ou melhora ou fica do jeito que está, tudo bem? E aqui alguns feedbacks que eu recebi em relação a recursos que eu já elaborei, tá? Sou professora de português e redação para concursos públicos e já realizei aí alguns recursos, né? Muitos aí com resultado positivo, certo? Muitos aí com resultado positivo. Então, caso você tenha interesse, né, em elaborar o recurso, em interpor esse recurso, eu estou à disposição. É um recurso para a redação da SEDUC Goiás. Eu faço a análise gratuita da redação, não cobro nada. E se couber recurso, o valor é 180, tá, gente? Esse aqui é o número do meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo diretamente lá pelo WhatsApp. Se não couber recurso, não preocupa. Eu falo também, eu passo esse feedback. Vou pedir aí para vocês acompanharem o meu trabalho. Dê like nessa aula aqui, compartilhe, se inscreva no canal. Essas aqui são as minhas redes, tudo bem? E espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês. Muito obrigada!